mais simples. O meu não tem esses negocinhos, não. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom nós estarmos aqui nesse 10º dia para falar sobre Deus. E eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Lisete, do pastor Gabriel, a igreja. Eu louvo a Deus e guardo essa igreja nas minhas orações, amém? Irmãos, sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 12 ao 14, amém? Glória a Deus. Aqui é uma igreja mais rápida. Lá, enquanto os irmãos estão achando e ficando de pé, eu tenho algo que sempre eu falo e eu vou fazer aqui. Enquanto os irmãos ficam de pé, eu digo assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer assim, irmãos: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Nós estamos na 10ª lição, e a 10ª lição vai dizer: comunicando o avivamento entre os santos. Como é bom, irmãos, nós pensarmos sobre avivamento. Como é bom nós pensarmos sobre tudo isso que está sendo proporcionado nesta casa de oração pelo Espírito Santo. Mas cabe a nós pensarmos, irmãos, que esses 12 dias não é só para nós estarmos nos cultos. E eu quero dizer que eu tenho visto os cultos, tenho participado online, tenho pelo menos ouvido a palavra. E eu fiquei pensando ontem, quando eu vi a pastora Lisete ministrando: Senhor, amanhã sou eu, e agora? Aí Jesus falou: calma, filho, tem uma porção para você. Eu falei: obrigado, Jesus. Mas, irmãos, não é só para nós virmos aqui louvarmos ao Senhor, vermos Deus curar, vermos Deus libertar, vermos Deus batizar com fogo. Nós estamos aqui porque Deus está organizando esta casa de oração, Deus está alistando esta casa de oração, Deus está fazendo com que você possa entender que ações gigantescas vão ser
feitas neste lugar, e cabe a você não só ouvir, cabe a você não só participar, mas cabe a você entender que você faz parte desta grande obra, e se o avivamento chegar, como eu creio que vai chegar, você fará parte desta grande obra, e tudo aquilo que acontecerá, você será participante. Porque se nada acontecer, irmãos, não adianta nós estarmos aqui. Eu vou ir os 12 dias, mas quando o fogo descer, eu quero ir embora. Não, irmãos, quando o fogo descer, quando Deus começar a operar, você deve ser o primeiro a mergulhar, você deve ser o primeiro a se levantar e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, quero mais do Teu poder, quero mais da Tua palavra, quero mais da Tua unção, porque nós não queremos, irmãos, apenas viver aquilo que está escrito, nós queremos verdadeiramente sermos cartas vivas para a glória do Senhor. Nós queremos verdadeiramente não apenas ouvir que o fogo do Senhor caiu, mas nós queremos dizer: eu fui tocado, incendiado pelo fogo do Senhor. Deus me tocou, por isso eu posso ser uma testemunha viva do poder de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o tema que foi me dado é comunicando o avivamento entre os santos. O pastor que escreveu foi um grande homem de Deus, pastor Kleber. Vou falar o sino, é isso? Um homem de Deus. E ele colocou algo ali, irmãos, que eu quero frisar, que para ser cheio, para viver o avivamento, nós não estamos no meio de um clube, nós não estamos vivendo algo que é uma moda, nós estamos vivendo desde a primeira palavra, nós estamos vivendo um estilo de vida, e é isso que eu quero crer, irmãos. Se queremos verdadeiramente viver um avivamento, você deve entender que o avivamento deve ser quando você entrar na tua casa, deve ser quando você entrar no seu trabalho, deve ser quando você entrar no colégio, deve ser quando você entrar no mercado, onde você estiver, o avivamento vai fazer parte da sua vida, porque foi isso que aconteceu com aqueles homens de Deus. Aqueles homens de Deus, irmãos, estavam ali porque eles sabiam que haveria algo que Deus iria realizar sobre a igreja, e havia uma grande expectativa que realmente aqueles homens e aquelas mulheres seriam cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero crer, irmãos, eu quero crer, minhas irmãs, que vocês estão com uma grande expectativa. Aqueles que ainda não são cheios, que não foram batizados, que não têm um dom revelado sobre a sua vida, vocês têm esta grande expectativa que Deus vai enchê-los, que Deus vai fazer, que Deus vai derramar, que Deus vai operar, que Deus vai incendiar a tua vida. Mas aqueles homens, irmãos, eles entenderam isso. Por isso a palavra de Deus vai dizer que eles caminham 1 quilômetro e eles entram no lugar, reunidos para orar e falar com o Todo-Poderoso. Mas, irmãos, pensa comigo, o texto vai dizer que eles perseveraram unânimes em oração e súplica. O outro texto vai dizer que todos se reuniam em oração com um só propósito. Qual é o teu propósito, irmãos? Qual é a tua disposição? Será que a tua disposição é apenas vir a este lugar chamado casa de oração? Será que a tua disposição é apenas estar aqui e dizer: a uma hora vai acontecer, uma hora o pastor vai me chamar lá na frente, ele vai tocar em mim e eu vou sair pulando, falando em línguas, rodopiando? Não, meu irmão. Diz a palavra do Senhor que lá em Atos, quando Jesus está se ascendendo aos céus, ele deixa uma palavra, que eles deveriam perseverar, porque o Senhor os encheria de poder. Mas não disse quando, não disse a hora, não disse o momento. E aí, irmãos,
a gente vê que a disposição daquele povo foi clamar com o mesmo coração e com a sua mente unida em um só propósito. Irmãos, se o pastor tiver o propósito e o coração em buscar o avivamento desta igreja, mas a igreja não tiver na mesma sintonia, de nada adianta tudo aquilo que Deus colocou na vida do pastor. Você parou para pensar que Deus, e eu estava pensando e meditando e orando ao Senhor, e Deus falou ao meu coração que Ele busca homens grandes, mulheres grandes. Por que isso, irmãos? Porque quando nós somos pequenos, qualquer coisa serve. Quando nós não queremos, quando nós achamos que nós somos o menor, qualquer coisa nos alegra. Mas Deus está à procura de homens grandes, mulheres grandes, que estejam dispostos a viver algo grande, algo extraordinário, algo que abale esta estrutura desta casa de oração e saia lá para fora, que as pessoas olhem e digam: verdadeiramente há Deus naquele lugar. Porque eles tinham o mesmo propósito, o mesmo coração, eles oravam nesta mesma intenção. E a pergunta que vai para você é: qual é a tua disposição para neste ano de 2023 andar no avivamento como estilo de vida para a tua vida? Você já parou para pensar? Eu quero ser cheio. Tem aquele hino que diz: eu quero ser santo. Eu quero ser cheio. Eu quero isso, eu quero. Mas você quer? Ou verdadeiramente você vai buscar ser cheio do Espírito Santo? Você vai buscar verdadeiramente o clamor, por meio do clamor, por meio da oração, buscar num só propósito e dizer ao pastor, dizer ao teu líder, dizer àquele que está ao seu lado: eu estou com o mesmo propósito que você. Eu quero verdadeiramente me unir a você e dizer: eu estou com você na mesma batalha. Eu não estou andando para lá e você para cá. Nós vamos andar no mesmo estilo. E no mesmo estilo, no mesmo caminho, no mesmo passo, nós veremos o poder de Deus. Sabe o que Deus está falando, meu irmão? Quando eu vi o pastor abraçando aquele homem aqui, Deus falou para mim: só faz isso quem tem coração quebrantado. E quem tem coração quebrantado, quebranta outros corações. Da mesma forma irmãos, se eu não tiver disposição, se eu não tiver o mesmo coração, se eu não tiver no mesmo propósito, nada vai acontecer. Irmãos, pode vir o pregador A, pode vir o pregador B, pode vir o pregador multi, não vai acontecer nada. Você vai entrar daqui, você vai pensar que vai acontecer e não vai acontecer. Mas Deus está falando para nós, que aqueles homens tinham uma disposição, e a disposição era o mesmo coração e a mesma mente, unidos num só propósito, em perseverar. E o que é perseverar, meu irmão? Perseverar é insistir, é permanecer junto, é se derramar em oração, pois os desafios e lutas que aqueles homens estariam para passar eram gigantes. Por quê? Porque não tinha mais Cristo, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus lhes daria poder, que Deus encheria eles daquilo que eles necessitavam. E assim somos nós, irmãos. Deus quer nos equipar com as armas da nossa milícia, para nós entrarmos e batalharmos e vermos Deus sendo glorificado. É muito bom, irmãos, nós vermos o poder de Deus. Você não sabe como é feliz, como eu fico feliz em ver esta casa de oração cheia. Mas, irmãos, não deve estar apenas cheia de pessoas, deve estar cheia de pessoas que vão perseverar, que vão entrar dizendo: Senhor, é hoje, Pai.
É hoje que o Senhor vai me selar com fogo. É hoje, Senhor, que eu vou ver a tua glória sobre a minha vida. Mas acabou o culto e não aconteceu nada. Você já vai para sua casa dizendo: Senhor, não foi na igreja, mas em casa o Senhor vai operar. Não aconteceu nada, Senhor, mas quando eu levantar eu vou começar a falar contigo e o Senhor vai operar. Meu irmão, eles ficaram 50 dias clamando ao Senhor. Não foi no primeiro dia, não foi nos 12 dias, não foi no primeiro mês. Foi em 50 dias que Deus operou o milagre. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos com uma expectativa que quando acabar os 12 dias nós já estaremos cheios, plenos, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Mas cabe a nós mostrarmos ao Senhor o que verdadeiramente nós queremos para a glória do Senhor, o que nós queremos verdadeiramente, se queremos ser cheios para dizer que somos cheios, ou somos cheios verdadeiramente para impactar vidas, para transformar vidas, para quebrantar corações, para tocar e pessoas serem curadas, transformadas, restauradas, cheias do poder de Deus. Irmãos, é muito sério o que nós estamos vivendo aqui. É muito sério o que você está clamando. É muito sério onde você entrou. Ninguém te amarrou neste lugar. Ninguém te laçou na corda. Você veio porque quis. Então, tenha compromisso, tenha responsabilidade, porque Deus não quer trabalhar com homem pequeno e mulher pequena. Por isso Ele te trouxe neste lugar. Ele te vê como um homem grande, uma mulher grande, um jovem grande, uma criança grande, porque Ele vai trabalhar com homens e mulheres que vão fazer a diferença. Aleluia. Irmãos, vai ter luta, mas Deus não vai te deixar na mão. Irmãos, o pastor sabe, nós estávamos para sair da igreja, porque a imobiliária, a construtora, pediu o lugar. Nós ficamos pensando: Senhor, e agora, Pai? E agora, Deus? O que vai acontecer? E o Senhor falou: calma, filho. Meu irmão, eu vou dizer só para nós entendermos que quando deixamos tudo na mão de Deus e temos o mesmo propósito, Deus faz. O salão que nós alugamos, irmãos, no começo do ano estava R$6.000. Mas quando eu cheguei num outro salão para ver o salão, o corretor disse para mim assim: você já viu o salão da esquina? Eu falei: já vi, mas é muito. Aí ele falou assim para mim: quanto você paga no salão? Eu disse para ele assim: eu pago 3.000 com IPTU. Ele falou assim para mim: então vamos fazer o seguinte, você entra com a tua fé, eu entro com a oportunidade e vamos ver o que acontece. Olha o tapa na cara que eu tomei, irmão. Sabe por quê? Porque eu estava querendo fazer com a minha força. Mas sabe o que Deus está ensinando para a gente? Não é com a tua força, é com o poder de Deus que vai acontecer. Mas quando nós entendermos que é Deus que faz, que é Deus que opera, que é Deus que cura, que é Deus que enche, que é Deus que faz todas as coisas, porque dele, por ele e para ele é tudo, meu irmão. Passou 2 dias, irmãos. O homem me ligou e falou: quer vir ver o salão? Eu disse para ele: claro. Quando ele abriu a porta, irmãos, quase caí para trás, porque o salão dá 2,5 de onde nós estávamos. Sabe o que é isso, irmãos? Não é a minha fé, foi a fé do corretor. Quando eu entrei lá, eu falei assim: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, porque a minha fé estava pequena, mas você me ensinou pela palavra daquele homem que tudo é possível ao que crê. Sabe o que Deus está falando para nós, meu irmão?
Você está olhando e pensando: com a minha fé, não vai acontecer. Meu irmão, entra com a tua fé, é pouca, mas entra, porque Deus coloca a mão, opera o milagre, e tu verás o impossível acontecer. E aqueles homens tinham isso, eles entenderam isso. Vamos clamar, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos insistir. Mas irmãos, eu quero dizer algo, porque quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou comigo. Nesses últimos dias, irmãos, Deus deu uma palavra de ordem nesta casa de oração. E eu ouvi. E eu fiquei refletindo sobre ela. E eu falei para minha esposa: ouve esse vídeo. E ela viu, ouviu, e ela falou: eita. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós ouvimos a direção certa, tudo vai bem. Quando o povo de Deus ouviu o que Deus falou para Moisés, eles disseram o que lá em Êxodo 19:8? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Alabai Shobecomanábrias. Eles ouviram, obedeceram, fogo do céu caiu naquele monte, começou a tremer, começou a fumegar o monte, sinais, relâmpagos, trovões, a glória de Deus chegou naquele lugar, de tal maneira que eles se assustaram e disseram: Moisés, fala conosco, nós não queremos ouvi-lo. E aí Moisés diz: vocês estão com medo? Não tenha medo de Deus. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Não tenha medo daquele que Deus colocou na frente, porque aquilo que ele falar é de Deus, é para Deus, é para a glória de Deus, e assim será o nome dele glorificado. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, tudo acontece. E eles ouviram a palavra. Deus disse bem claro: fica em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do poder. E o que Deus falou para aquele homem de Deus, que eu tenho muito respeito e admiração, eu também tomei para mim. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor, porque tem muito pastor que só quer tirar a tua lã. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, irmãos, porque não é essa a palavra, mas Deus mandou falar, e eu não estou preocupado, eu vou falar. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós começamos a obedecer e seguir a orientação do Senhor, Deus desce com a sua glória e estremece todo o lugar. Deus quer estremecer todo o lugar. Então obedeça a voz que sai do altar. Obedeça a voz que sai desta casa de oração. Não é apenas uma voz, é a voz daquele que Deus colocou para te guiar para o céu. Isso é importante, irmãos, porque esta casa de oração é aquele segundo andar que aqueles homens estavam. Essa casa de oração, Xaramanagastou Becomanábrias, é a casa que eles estavam reunidos. Não tinha maior ou menor, tinham homens e mulheres com um só ideal: ser cheios do Espírito Santo, serem avivados, serem verdadeiramente tocados pelo poder de Deus. Estavam sedentos, estavam insistindo, estavam perseverando, estavam entendendo que Deus iria fazer algo. E quando nós começamos a tirar o nosso eu, e entre o nós, irmãos, nós saímos de cena, o Espírito Santo começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a quebrar corações, nós começamos a nos quebrantar, e Deus começa a encher com fogo, com fogo, com fogo. Reba na galabasto becomanabra.
comanábrias. O que tu queres, filho? Andaramanagai shobecomanábrias. Mas primeiro, quebra aquilo que está no teu coração, porque Deus vai encher. Mas primeiro, irmãos, nós temos que mostrar que verdadeiramente nós não estamos aqui apenas porque queremos poder. Nós queremos viver o poder de Deus para comunicar aos santos. E aqueles homens queriam este mesmo propósito. Porque, irmãos, quando nós somos cheios, nós começamos a nos fortalecer. Nós começamos a fortalecer o próximo. Nós começamos a nos firmar na promessa que o Senhor deixou. E eu quero crer, irmãos, que Deus colocou esta promessa no coração do pastor Marcos, que Deus haveria de fazer um grande avivamento neste lugar. Se não, irmãos, ele não teria perdido tempo em criar uma revista com 12 lições para ensinar e depois colocar em prática. Alabai xaramanagalabas. Alabaragalamandere managai shobecomanábrias. A promessa já foi colocada sobre esta casa de oração, irmãos. Andaramanagalabais choremanagas tobecomanábrias. A promessa do avivamento já está neste lugar. Xarabadagalabas tobecomanábrias. Mas nós temos que entender que o avivamento vai ser gerado pelo Espírito Santo. Sabe para quê, irmãos? Para romper em nós os velhos odres, pois nós seremos os novos recipientes que virá o avivamento, que virá o óleo fresco para a nossa vida. Deus vai tirar os odres velhos e colocar odres novos. Você vai ser um odre novo. Ah, irmão, mas o que é um odre? Um odre, irmãos, era uma bolsa que aqueles homens levaram água. Mas do nada ela começava a rasgar porque era de couro. Mas, irmãos, nós não somos de couro, nós somos comprados. E da maneira que nós fomos comprados, nós somos a habitação do Senhor, a habitação de Deus, a habitação de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita e foi dado por Deus. Por Deus, Xaramanagas tobecomanábrias. Oh, meu irmão, quando eu estava meditando, Remanagalabas tobecomanábrias, eu acho que eu sou meio velhinho, irmãos, porque eu gosto muito da harpa. E aí eu comecei a lembrar daquele hino que fala assim: poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos batizar. Ó, vem, sim vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. Meu irmão, Deus quer batizar, mas para isso, tire o odre velho e deixe Deus colocar um odre novo na tua vida. Na tua vida, na tua vida. Você é templo, você é cheio, você é cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus, para viver coisas novas no nome do Senhor. Porque a igreja, irmãos, ela é movida pela oração e pelo poder de Deus. E nós precisamos lembrar daquilo que Judas nos diz. Judas vai nos dizer lá em Judas 20, irmãos: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Nós temos que orar no poder do Espírito Santo, edificando um ao outro, nos santificando na fé essa que vem pela palavra de Deus, para orarmos no poder do Espírito Santo. Meu irmão, é no poder do Espírito Santo, e a igreja entendeu isso. A igreja do Senhor entendeu isso, os discípulos entenderam, aqueles que estavam agrupados naquele lugar entenderam que a igreja é movida pela oração e o poder
que é de Deus não é limitado. O poder de Deus não é limitado, pelo contrário, Ele é ilimitado e jamais diminui, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. E aí eu quero dizer para você, o poder de Deus que está em você, está crescendo ou diminuindo? Está crescendo ou diminuindo? Deixe que Ele cresça, 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 seja cheio, 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 cheio do poder de Deus, porque é isso que nós precisamos. E é por meio da oração, quando começamos a orar, Deus começa a nos dar a visão, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos preencher, Deus começa a nos ensinar que precisamos dEle, e sem Ele nada acontece. Mas quando Ele está, quando o Senhor está, sinais, maravilhas, prodígios, o poder de Deus é derramado onde nós estamos, e Deus quer nos usar para o poder dEle ser derramado onde você estiver, porque onde você estiver, você andará managai shobecomanábrias. Como eu não lembro se foi o pastor Marcos que disse, mas ele disse algo: nós não somos represa, nós somos um rio, e este rio vai molhar, vai transformar, vai fazer algo extraordinário, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, é pelo poder de Deus. Anda galabai xeremanagalabaas tobecomanábrias. Aqueles homens perseveraram pelo poder de Deus. Carabandere managai xobecomanábrias. Erebadagalarabiandore managalabai xobecomanábrias. Anda calabadere managalabai xoremanagalabaas tobecomanábrias. Ada calabai, xeremanagalabai, xoremanagalabai. Oh Senhor, oh rebiandere managalabai, xoremanagalabai. Atarabadagalarabiandere managalabai. Oh Senhor, a igreja é tua, Pai. Quebra corações, Senhor. Quebra corações, meu Pai. Quebra corações, Senhor, orando no poder do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor. Oh Senhor, oh Pai, a igreja é tua, Senhor, a casa é tua, Pai. Batiza, Senhor, batiza, Pai. Destrava, Senhor, corações. Quebra, Senhor, quebra corações. Quebranta, Senhor. Enche, Senhor, enche, Senhor. A igreja, porque ela viverá coisas grandiosas, insondáveis, para a honra e glória do teu nome. Arabalagalabiandore managalabai xoremanagalabai. Ore calarabiandere managalabai xoremanagalabai. Arabalagalabai xeremanagalabai. Oh Senhor, toca, Pai, toca, Senhor, recalabaragai xeremanagalabai. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, quebra, Senhor, sacode, Senhor, enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche Deus. Tira a dúvida, tira o medo, tira a preocupação, tira o medo, tira, Senhor, enche, 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 enche. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Deus.
Tu és o rio. Enche, Senhor. Ah, Senhor, inunda este lugar, ó Pai. Inunda este lugar, Senhor. Inunda, Pai, com Teu poder, com a Tua glória. Glória, Rabanagalarabiyandere-managalabai, Shobekomanabrias. Oh, Rebadagalarabiandore-managalabas. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a vida, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Adarabadagalarabiandere-managalabas. Adabadagai xerebadagalabas tobekomanabrias. Conduz, Espírito Santo de Deus. Conduz esta casa de oração, Senhor. Conduz, Pai. Conduz esses corações, Senhor. Conduz, meu Pai. Oh, Senhor. Erebadagalarabiandoremanagai xobekomanabrias. Eu creio, Deus. Oh, Senhor. Andaramanagai xobekomanabrias. Oh, Senhor. Arabadagai xeremanagalabas. Andaramanagalabais xerebadagalabas tobekomanabrias. Andatakadabadagalabai xoremanagalabas. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia, Pai. Adabadagalarabianderemanagalabass. Adabadagarabai xeremanagalabai xoremanagalabas. Faz o Teu querer, Senhor. A casa é Tua, Pai. Os filhos é Teus, Senhor. Abadagalabaragai xoremanagalabas. Adabadagai xeremanagalabas. Oh, Senhor. Oh, Pai, se lembra dos Teus filhos, Senhor. Se lembra daquela oração, Pai. Daquela oração que Teu filho fez, Senhor. Senhor, me enche, Pai. Me usa, Senhor. Me dá o dom, Pai. Oh, Deus. Assim como Tu lembraste dos Teus filhos, Pai, na Tua palavra, lembra deles nesta noite, Pai. E muda a história radicalmente, Pai. Porque eu creio, Senhor. Eu creio no Teu agir. Andarabadagalabai xoremanagalabas. Aleluia. Anabadagai xoremanagalabas. Derebadagai xorebadagalabas. Certo homem de Deus, irmãos, do passado disse algo. E eu fiquei pensando. E eu gravei no meu coração. E eu levo essa palavra, levo esta frase para mim nesse ano. E eu quero entregar esta frase a esta igreja. Porque eu creio que Deus irá fazer um grande avivamento. Um certo homem de Deus estava cansado, irmãos. Cansado de tudo que estava vivendo. A igreja dele, o que estava acontecendo na casa de oração dele. Ele disse, ele pega uma madeirinha, ele escreve algo, ele prega assim, na frente da porta da igreja dele, dizendo o seguinte: ou essa igreja, experimenta um grande avivamento, ou esta igreja será um grande funeral. Meu irmão, ou esta igreja vive um grande avivamento, ou esta igreja vive um funeral. Irmãos, eu quero crer que esta igreja não vai ser um funeral. Esta igreja vai ser um grande lugar, que haverá um grande avivamento. E esse avivamento vai levantar vidas que estavam mortas, mas serão vivificadas, restauradas, cheias, impactadas pelo poder do alto, porque de repente, aqueles homens estavam clamando, insistindo, perseverando, e veio um vento impetuoso,
veio um vento impetuoso, veio um vento impetuoso, veio um vento impetuoso, e de repente, Deus batiza, 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 batiza com fogo. O de repente, o de repente, o de repente é hoje, 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 o de repente vai acontecer na tua vida, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Adarabadagalabás, chorebadagalabás, toremanagalabás, atacalabadagalabaragai, choremanagalabás. O de repente veio um vento impetuoso, tomou aquele lugar. Atacalabaragai, chobecomanábrias. E o Espírito de Deus pousou sobre as vidas. O de repente vai acontecer neste lugar. O de repente vai acontecer neste lugar. E eu quero usar uma palavra que o pastor pregou na nossa igreja e disse: profetiza, 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 profetiza o teu batismo, profetiza a salvação, profetiza, profetiza o teu avivamento, profetiza. Não espere pelo outro, é você que vai clamar. Deus vai ouvir e responder com fogo, 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 fogo. E o de repente vai acontecer na tua vida, para a glória do Senhor.